Aprenda a ser sozinho. Solidão is the new black. Fique sozinho pro resto da vida. Você não precisa de ninguém pra nada. Você é Deus. Você está acima de Deus. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é o tipo de afirmação mais comum nos dias de hoje sobre a questão da solidão, do quanto as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras e o quanto as pessoas estão individualistas e hedonistas, deuses e amantes de si mesmas. E o quanto isso pode ser ruim a longuíssimo prazo, a prazos curtos e a prazos médios também, né? O quanto isso pode ser ruim para nós como sociedade e para nós como indivíduos, né? Como seres individuais. Como eu disse no vídeo anterior, dos dois principais fatores que causam a depressão no nosso século, as desconexões humanas, sobre quanto as pessoas estão cada vez mais necessitadas, né, de viverem desconexas umas das outras. Eu falei um pouco sobre o Japão, sobre as questões que andam acontecendo no Japão devido à questão da solidão, devido à questão do distanciamento entre as pessoas. Pessoas que cobram umas às outras por um relacionamento de amizade, cobram umas às outras por um relacionamento mais íntimo ou um relacionamento de um dia. E a questão também de pessoas se relacionando com softwares, que é uma parada extremamente bizarra que eu jamais imaginei que eu fosse viver para ver. E eu acho que eu terei que ver de perto para poder crer. E como eu disse no vídeo passado, eu tô com uma passagem comprada para o Japão e devido a esse episódio do coronavírus, eu não sei quando que eles vão liberar o meu visto, quando que eles vão liberar o meu passaporte para poder entrar, mas eu tenho certeza que uma das coisas que eu não vou conseguir entender é essa questão de um país com um altíssimo índice de desenvolvimento humano, um dos maiores IDHs do mundo, um país extremamente avançado em educação, em tecnologia, um país também comandado pela máfia, né? E uma coisa muito interessante que eu achei aqui no YouTube foi de um carinha recém-chegado no Japão. Ele é designer de jogos e ele fez um canal, né? Chama Bakajin. E esse canal tá crescendo extraordinariamente. Eu fiquei chocada do tanto que ele tá crescendo, porque ele mostra a realidade do Japão que ninguém mostra. Eu vou deixar aqui o link do canal dele na descrição, porque eu acho que ele precisa chegar aos 100 mil, tipo assim, pra ontem. E ele traz essas realidades do Japão, que é a prostituição, a questão da máfia japonesa. Isso tudo contribui para o adoecimento da população, né? Para as coisas que andam acontecendo na população. E a questão do trabalho no Japão é extremamente levado muito a sério e é quase uma questão também de escravidão em alguns casos, o excesso de trabalho e o trabalho voltado sempre para as telas, para os computadores, para as máquinas. Durante muito tempo eu fui aluna de engenharia de controle e automação e a questão da automação no mundo tende só a crescer e vai crescer muito mais. E uma coisa que eu aprendi na engenharia de automação é sobre as questões das organizações humanas, da psicologia humana na automação, que vai precisar ser colocada em questão. As pessoas vão precisar falar disso, principalmente nas empresas. Eu acredito que os engenheiros, né, de automação e controle e sistemas também, e engenheiros de máquinas, eles jamais vão poder esquecer dessa questão humana. Muitas profissões vão deixar de existir, outras profissões passarão a existir, mas existe uma questão que pouca gente pensa. Com as pessoas se reproduzindo cada vez menos, com as pessoas tendo cada vez menos filhos, cada vez menos famílias e cada vez menos conexões, né, entre elas, muito provavelmente a nossa civilização vai ter um baque, né, nas questões produtivas também, porque não existe um modelo econômico que sobrevive a ausência de pessoas. E sobre essa questão da solidão, vários profissionais falaram que a solidão a longo prazo, ela provoca demência, ela provoca uma diminuição no cérebro da pessoa, o cérebro atrofia,
Isso pode ser muito perigoso, essa questão de você achar que você não precisa de ninguém para nada, de achar que você pode, que você precisa aprender a ser sozinho. Cara, não evoluímos para sermos sozinhos. O ser humano é um animal social, é um animal racional social. Ele precisa do conjunto, ele precisa do bando. E mais uma vez, as civilizações só chegaram onde chegaram porque precisaram de mão de obra, precisamos uns dos outros, precisamos de pessoas que montaram as estradas, que montaram as cidades, que montaram tudo isso para que a gente pudesse estar aqui hoje. Pessoas vieram atrás da gente para poder contribuir de alguma forma para a gente estar onde a gente está hoje. Isso é algo que a ciência também ignora. Eu já tive no meio acadêmico e ainda estou no meio acadêmico. Talvez eu, não sei, né? Provavelmente. Se eu conseguir ter um doutorado, um pós-doutorado, algo assim, eu tenho plena ciência que eu só estarei ali porque cientistas vieram atrás de mim. Pessoas contribuíram com estudos científicos atrás de mim. E a gente vê muito isso na questão do meio acadêmico, de pessoas que se acham melhores que as outras porque publicaram mais, porque leram mais, porque escreveram mais. E a verdade é que ninguém é mais do que ninguém. E quando alguém te disser, aprenda a ser sozinho, lembre-se, milhões e milhões de anos de evolução não aconteceram para que você seja sozinho. Você pode ter a solitude, a questão da solitude é diferente da solidão. Você pode ter a solitude de ler um livro em paz, de estar com você, de curtir a sua própria companhia, de ir ao cinema sozinha. Isso é maravilhoso. É muito bom a gente ficar a sós com a gente mesmo. Eu, particularmente, gosto muito, às vezes, né, de ficar sozinha, de ficar isolada. Porém, essa questão de se isolar por muito tempo e de ficar sozinha por muito tempo, de se desconectar totalmente das pessoas, isso pode ser extremamente perigoso na sua saúde, na sua evolução pessoal, porque, mais uma vez, como Freud disse, nós nos construímos através do outro, nós precisamos das pessoas para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. E a gente só vai chegar lá se a gente tiver a humildade, essa é a palavra, humildade de saber que sem Deus, para quem acredita, e sem as outras pessoas, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Ninguém faz nada sozinho e, de fato, a gente não faz nada sozinho. Valorize a sua solitude, valorize os seus momentos sozinha ou sozinho, valorize esses momentos, mas saiba que a solidão, ela cobra um preço. O preço da depressão, o preço da demência, o preço de um cérebro não desenvolvido, o preço de você não aprender, o preço de você não evoluir, porque a gente aprende com os outros, ouvindo o que o outro tem a dizer. E às vezes a gente cresce muito, né, apenas de ter alguém, de saber que tem alguém que nos ouça, que pode nos ajudar sobre a questão do desabafo. Isso é extremamente importante. Quero falar sobre isso também, sobre o desabafo, sobre a terapia, sobre a importância de falar. Se você tiver um terapeuta, melhor ainda, porque ele vai saber te conduzir, né, nas suas questões emocionais e mentais. Mas nunca se esqueça que precisamos sim uns dos outros e a gente precisa dos outros até para morrer. Porque quando a gente se for, a gente vai precisar de alguém que ligue para o serviço funerário, fazer um velório, uma cerimônia, alguma coisa do tipo, nem para morrer ou desencarnar ou partir dessa para melhor ou cantar para subir. A gente precisa sim uns dos outros. Até naquele grande dia que a gente fizer a passagem, a gente vai precisar de ter alguém do nosso lado e para amparar as pessoas que forem ficar e que poderão sentir a nossa falta também. Se você me assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, repense sobre a solidão e a solitude, repense sobre cada coisa que você fizer vai ter um preço e a solidão é um preço talvez que pode te custar muito caro. E é isso, um grande abraço, os vídeos continuam e comente, compartilhe, faça tudo aí que você quiser fazer.
Se quiser dar dislike, pode dar dislike, porque o vídeo vai ser divulgado do mesmo jeito e o que importa é divulgar.